Oi, gente, que bom que vocês chegaram aqui para a nossa aulinha de matemática. Vamos abrir a nossa segunda-feira falando mais um pouco sobre as sequências recursivas e não recursivas. Ainda substituindo o professor Osmar, aula preparada por ele, mas acho que amanhã ele já está de volta aqui com a gente, tá certo? Mas hoje, então, estaremos com o Tony. Oi, Tony. Sou eu mesmo, é isso aí. Um bom dia a todos vocês que nos acompanham pelo Centro de Mídias. Já quero deixar um abraço aí para o pessoal da Escola Manuel Tabacou Idal, da diretoria SU1, sempre presente conosco aí. Também a professora Guiomar Camolese de Souza de Sorocaba e também para a Escola Carmela de Taquaritinga e a Escola Estadual Galharini também de Maracaí. Um grande abraço a todos vocês e sejam todos bem-vindos. É isso aí. Bora começar, Tony. Eu sou a Viviane, professora aqui de vocês hoje, tá certo? Eu esqueci até de falar meu nome. Fiquei emocionada aqui de começar a segunda aqui no oitavo ano. Ô, gente, nossa aula hoje, eu vou pedir para o nosso diretor colocar o título pra gente, fluxograma, tá? Ô, Tony, você sabe dizer o que é um fluxograma? Você lembra o que é isso? Ó, eu lembro na época de computação, quando a gente estudava computação, né, que a gente tinha até aquela reguinha de fluxograma que tinha uns desenhinhos, né, e cada desenho indicava uma coisinha. Né? Serve então, pra gente organizar a entrada de dados, informações, né? Uma coisa assim, né? É um planejamento que a gente faz, né? Sim. A gente costuma dizer programação. Mas aqui não precisa ser muito sofisticado. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, nós vamos tentar escrever um método, né? Fazer uma programação, um método para determinar uma sequência, tá certo? Ou para determinar números de uma sequência. Então, vamos só retomar a nossa aula da semana passada. Olha aí na telinha, tá aí a nossa habilidade. É a habilidade 8. Opa, é a habilidade... O que eu fiz aqui? Habilidade 10 e habilidade 11, eu esqueci de pegar a canetinha, da série de vocês, tá? Esta habilidade é sobre encontrar regularidades de sequências e também tentar fazer um fluxograma para explicar como essas regularidades funcionam. Tá certo? Então, na aula passada, a gente aprendeu o que são as sequências recursivas e não recursivas. E aí tem esse textinho aí. As sequências que são chamadas de recursivas são aquelas que dependem de algum termo anterior da sequência, né? E as não recursivas, elas não dependem. Então, a gente até deu um exemplo do DNA. Tinha aqui uma imagem, hoje a gente colocou um globo, né? O Osmar é meticuloso, aí ele gosta de desenho, né? Mas a gente tinha visto na aula passada uma sequência do DNA, né? O DNA é uma sequência de proteínas que a gente tem. Então, sequência dá aquela ideia de algo que tem um segmento, né? Que a gente observa algumas coisas. Algumas têm padrões e outras não. E aí a gente deixou na nossa última aula, o Tony falou, uma sequência que não tem um padrão, por exemplo, são os números primos, né? Exatamente. É uma sequência, mas não tem nenhum padrão. Não né? tem, é caótico, né? É meio caótico, mas não deixa de ser. Portanto, ela também é não recursiva, ela não depende de nada, né? A gente só sabe a definição. Os números primos são aqueles que têm só dois divisores, né? No caso dos números inteiros, dos números naturais, no caso. Então, que é o divisor 1 e ele mesmo, né? Então, ele não tem nenhum padrão, então não recursiva, não depende de nada. E a gente viu algumas que são recursivas, né? Umas que dependem do primeiro termo, por exemplo, do segundo termo, ou de um termo anterior, para você descobrir todo o resto. Beleza, Tony? Perfeito. Recapitulado aí, então. E hoje, então, nós vamos continuar falando. Para esquentar, vamos resolver esse exercício já. Queria que vocês colocassem aí no chat pra gente a resposta dessa, ó. Tá lá na página 100 do volume 3 de vocês. Lembrando que a gente ainda tá no volume 3, a gente tá na segunda aula do volume 3 e na outra semana a gente vai começar a trabalhar o volume 4, sequência 1, certo? Perfeito. Então tá assim, ó. Antônio e Gabriela gostam muito de brincar com os números. Eles combinaram de construir, cada um deles, uma sequência numérica com alguma regularidade. As sequências construídas foram as seguintes. A do Antônio, 4, 11, 18, 25, 32, e assim segue. A sequência de Gabriela, menos 5, menos 10, menos 15, menos 20, e assim segue. E aí tem algumas afirmações e a gente quer saber qual que é a correta. Ó, na letra A, a sequência construída por Antônio é não recursiva e a sequência construída por Gabriela, ela é recursiva. Na letra B, a sequência de Antônio, ela é recursiva e a construída por Gabriela, não recursiva. Letra C, ambas são recursivas e na letra D, ambas não são recursivas. Então, vocês têm um minutinho para analisar e contar para o Tony aí qual que é a alternativa que vocês consideram correta. Já voltamos.
Voltamos aí, né, com as interações, já mandando aí um abraço para a professora Sueli, né, com seus alunos da Escola Estadual José de San Martín. Bom dia aí para todos vocês. Também para a Escola Guilherme Belisário Gomes. Também temos aqui a Lavínia da Costa, do 8º C da Escola Estadual Rafael de Oliveira. Ela disse para a gente aí que a alternativa correta é a alternativa A. E também os alunos da professora Sandra Aparecida, indicando já uma resposta diferente. Em vez de A, ela falou que teria que ser o B. Então a escola Antônio Duarte de Castro, de Jacupiranga, também participando aqui conosco aí. Um bom dia, um cheiro aí para todos vocês. Vamos ver aqui, Tony, então. A gente tem aqui no Instagram também a aluna Mariana Beatriz, da Escola Cândido Gonçalves Gomide, e o colega dela, Lucas Barreto, também dessa escola, lá de Pirituba. É o Lucas Barreto da Silva, aqui com o Instagram com a gente. Vamos ver, então. Lembrando que as recursivas, elas dependem de termos anteriores. Sim. E as não recursivas, elas não dependem de nada, tá certo? Vamos ver, então? Bora, então, vamos olha lá. Eu observo aqui na sequência do Antônio, viu, Tony, que ela está aumentando de 7 em 7. Sim ou não? Sim. Então, 4 mais 7, 11. Depois, 11 mais 7 dá 18. E assim vai. Quer dizer, para você descobrir quem é o próximo, você tem que somar 7 ao número anterior. E a gente precisa, tem uma lei mais arrojada aí, né? Inclusive, se eu quisesse saber o 30º termo, eu teria um pouquinho mais de trabalho, né? Tem que pensar no primeiro e ver quantas vezes você repete, né? Então, vai depender. Não é tão simples assim de você descobrir. Então, essa daí, ela depende, né, Tony? Depende então, da quem anterior. depende é recursiva, tá certo? Muito bom. Já a sequência da Gabriela, o que ela coloca? O que eu tô percebendo aqui, Tony? Que ela tá fazendo é a tabuada do 5, né? Só que negativo. Negativo. Legal. Quer dizer, o primeiro termo, ela multiplicou por menos 5, né? Uhum. O segundo termo, ela multiplicou por menos 5 também, 2 vezes menos 5. Sim. O terceiro termo, 3 vezes menos 5. Sim. Então, é uma sequência que depende só da posição, não depende de termo nenhum. Daria facilmente para descobrir o 10º termo? Daria, eu faria 10 vezes menos 5, daria menos 50. Menos 50, muito bem. Então, não depende, então ela é não recursiva. E aí, então, a nossa alternativa correta é a letra B. Tem aplausos aí para os nossos aluninhos que acertaram, eles estão participando. Estrelinha dourada aí, Muito muito bem. Vamos esquentar mais um pouquinho. Ó, agora é a vez de vocês. Tenta fazer uma sequência numérica ou figural, pode ser por figuras também, né? Que é não recursiva. E em seguida, explique qual a regularidade. Lembrando que não recursiva não depende de ninguém anteriormente. Só da posição. Só da posição, tá certo? Vamos tentar escrever aí coloca aí no chat pra gente algum exemplo, alguma coisa que você pode construir que seja uma não recursiva. E a gente já volta, vocês têm aí mais 2 minutinhos.
E eu voltei aí, ó, eu voltei com a resposta, né, da Escola Estadual Galharini, lá de Maracaí, São Paulo, né? Os alunos do 8º B. Eles indicaram pra gente a seguinte sequência, ó. 6, 9, 12, 15, 18, colocaram reticências, né, porque é infinito, né? E eles falaram assim, ó, estamos utilizando os múltiplos de 3, né? Então, a sequência de múltiplos é uma sequência aí não recursiva, né? A Lavínia Costa, da Escola Estadual Rafael de Oliveira, indicou pra gente algo parecido, né? Só que ela indicou pra gente 8, 16... Negativo, Tony. 24... Ah, é menos, né? Menos 8, menos 16, menos 24... menos 32. No caso aí, ela fez aí multiplicando por menos 8 a posição. Muito bom. Muito bom, muito bom. Então, qualquer tabuadinha, né, dos múltiplos, ela serve como uma sequência Sim. não recursiva, depende só, né, da posição. Muito bem, gente, ó. E aí o Prosmar deixou para vocês uma sugestão também, ó. Uma coisa um pouquinho diferente, ó. Vamos olhar aqui na nossa telinha. Olha essa daqui que legal, ó. Ele pegou as potências de 2, né? Legal. Sem ser o zero, né? A potência de 2 elevado a 0. Qualquer número ali, né? Desde que a base seja 2 e foi mudando o expoente, olha lá. Sim. A posição é o próprio expoente, né? Legal, né? Olha lá, posição 1 é 2 elevado a 1, posição 2, 2 elevado a 2 e assim sucessivamente. Se você quisesse saber a 10ª posição, faria como? 2 elevado a 10ª. 2 elevado a 10ª. É. Se eu quisesse saber a 20ª, 2 elevado a 20ª. É a 20. Muito Isso bom. aí, muito bom. Então não depende de ninguém. Então ela é não recursiva também. As potências, né? Se você manter a base aí, também dá certo, tá? É um outro exemplo de não Show de bola. recursiva. Vamos ver mais um exemplo, ó, que ele colocou aí na telinha pra gente. Outro exemplo aí, ó, os múltiplos de 2, né? 2, 4, 8. É múltiplo, sim. Sim, 16, 32. Então, são os pares, né? Excluindo o zero aí. Na verdade, não é, né? Ele está colocando os resultados das Os de cima. resultados, Né? é isso Muito mesmo, bem. é. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado ao quadrado, 4, né? 2 ao cubo, né? Daria para você saber qualquer uma, né? Dessa aqui, 2 à quarta é 16 e assim vai. Ele colocou essas soluções aí, tá certo? Muito bem, é também um exemplo de não recursiva. Legal. E agora vamos voltar a falar um pouquinho sobre os fluxogramas. Olha aqui na nossa telinha para ver as indicações. Ó, a regularidade é percebida ao se levar o número 2 a um expoente natural diferente de 0, por exemplo, né? Legal. A regularidade, como vocês explicaram, estou usando o múltiplo de 3, né? Estou pegando os múltiplos de 8 vezes menos 1, né? Poderia ser também. Bom, agora, como que a gente vai montar? Tem mais atividade aí, ó. Como estudamos anteriormente, é possível identificar os próximos termos de uma sequência numérica ou figural não recursiva. Para isso, precisamos seguir alguns passos. Então, analise a seguinte sequência numérica. Nós vamos fazer juntos esse, tá bom? Quero que vocês anotem nos seus caderninhos. Nós estamos lá na página 101. Então, aí tem uma sequência, na verdade, são os múltiplos de 9 aí. Certo, Tony? Me ajuda. Certo. Então, 9, 18, 27, 36 e assim vai. Ele pergunta, qual é o 10º termo dessa sequência e o 15º termo? Boa. Tá fácil, né, Tony? Vamos resolver essa. Que conta a gente faz, hein, Tony? Ó, eu tô vendo aí pela posição, me parece que isso aí são os múltiplos do 9, né? A sequência dos múltiplos de 9 não nulos, né? No caso aí tá excluindo o 0, né? Sim. Então tá indo a partir do 9, né? Então a posição está sendo multiplicada por 9. Muito bem. Legal? Então, a 10ª posição, quem é que tá lá? Qual é o 90. 10 90. vezes 9, 90. 90. Muito e bom. a 15ª posição, você vai ter que multiplicar, né? 15 vezes 9 também. E aí a gente tem esse resultado que é 135. Muito bom. Muito bom? Então, a gente consegue descobrir os termos aí pela posição. Agora, vamos pensar na atividade daqui a pouco. Ó. Imagine se você vai explicar para um colega como que você vai fazer isso, tá, Tony? Como que você obtém esses termos, um termo qualquer aí dessa sequência. Então, aí tem a nossa proposta. Ó. Para isso, construa um fluxograma contendo passo a passo para obter os N primeiros, ou seja, um termo qualquer. Exatamente. Chama de N, tá certo? E aí eu vou dar uma dica para vocês sobre o fluxograma. Eu vou ler aqui a resposta, uma coisa que o Lucas Barreto comentou aqui no Instagram. Ó. Ele diz o seguinte, um fluxograma é o nome que se dá a uma notação específica. São ícones, né? Símbolos utilizados para explicar um processo, né? E aí, fluxo
grama, fluxo. Fluxo dá uma ideia de fluidez, né? Então, o que vem depois. E aí, o grama vem essa ideia analítica de ícones mesmo e símbolos. E é isso que a gente vai fazer, ó. Olha aqui na nossa telinha que a gente tem uma dica para vocês aí, ó. O que significa cada uma dessas representações em um fluxograma? Então, a gente vai criar um passo, né, um procedimento para você descobrir quem é o termo, tá certo? Quem é o termo aí dessa sequência de 9 em 9 aí, beleza? Então, tá assim, ó. Este símbolo aí, que tem a borda redonda, né? É um quadro, eu vou chamar de quadro, eu não sei o nome dessa figura. Vamos chamar de retângulo com borda arredondada? Isso, um retângulo com essa borda arredondada a gente usa para iniciar os nossos comandos, tá certo? Então, a gente vai escrever dentro desses ícones aí, dessas imagens, algumas informações. A gente chama de comandos na nossa programação. Sim. Então, você começa com essa imagem aí, tá? Por exemplo, escreva alguma coisa, né? É a sua primeira informação. Legal. Então, a gente usa no início. Essa seta aí, ó, que vocês estão vendo, a gente usa como conexão entre dois símbolos, né? Para onde você vai depois. Então, você aponta a seta embaixo se você vai colocar uma figura mais embaixo, ou à direita ou à esquerda, essa seta vai conectar aí um no outro, tá certo? Show de bola. O retângulo aí de verdade, esse retângulo aí, que esse polígono que não tem redondo, é o que você vai fazer no meio do caminho. São todas as informações, você pode usar o quantos quiser, tá, Tony? Show. Então, começa com esse de borda redonda. Depois, as informações a mais que você quer colocar, o procedimento, o que precisa ser executado, você escreve dentro desse retângulo aí. Show de bola. E aí, a decisão que você toma, você pode usar vou falar losango, tá? Esse Legal. Paralelograma e esse losango é uma decisão a ser tomada, quando você tem que decidir. Nem sempre você usa, tá? Mas se você tomar uma decisão, você coloca aí a sua decisão neste desenho aí. Perfeito, muito bom. Beleza? Então, vocês vão desenhar, obviamente, eu vou dar um tempo para vocês e depois eu vou mostrar para vocês uma proposta de como a gente vai fazer aqui, tá bom? Então, tenta reescrever de novo, dá comandos usando essa simbologia, esse fluxograma aí, de descobrir termos dessa sequência que a gente fez antes. De 9, 18, assim, 27 estava indo? Sim. Então, como você explicaria usando esse fluxograma para uma pessoa? Tá? Hoje vocês vão só falar um pouquinho aí pra gente pelo menos quais desses símbolos vocês usam e depois eu vou mostrar pra vocês. Mas se vocês fizerem, tire uma foto e marca a gente no Instagram, manda pra gente mostrar aí pro pessoal o que vocês têm feito, tá bom? Vocês vão ter aí, então, 2 minutinhos pra fazer aí no seu caderninho e eu já volto.
Voltamos aqui, Tony. Espero que tenha dado tempo para vocês, pelo menos, esboçarem um fluxograma de vocês aí no caderninho, tá certo? Eu vou mandar primeiro um abraço aqui para a Escola Estadual Alfredo Inácio Trindade, conhecido como Verdão, da região norte aqui de São Paulo, com o aluno Gabriel participando com a gente aqui pelo Instagram. Nós temos também a Bia, aqui na Escola Sérgio Milei da Costa e Silva, a aluna Juliana Almeida, do 8º ano, também aqui usando o Instagram para mandar as respostas para a gente. Muito bom. Aí. Então, vamos ver. Tony, ó, eu começaria, sem olhar a colinha que o professor Osmar deu, pelo retângulo de borda redonda. Já que é o início, né? É início, né? Início e fim é com ele. Então, a gente já coloca os primeiros comandos. Vamos olhar aqui na telinha como vai ficar, ó. Então, a gente vai explicar como forma esta sequência, né? Da sequência dos múltiplos de 9, sem ser o 0, né? O primeiro, usando aí o fluxograma, tá certo? Então, olha lá, ó. Primeira coisa que a gente vai falar, ó, fixe o primeiro termo, né? Já que como você vai saber qual que é o múltiplo que você quer? Exato. Então, você já tem que fixar um termo. Então, esse é o início. Show de bola. Muito bem. Aí, ó, ele vai usar um conectivo, uma setinha para dizer qual é o próximo passo, certo? Nesse caso, ele fixou o primeiro termo como 9, né? Se fosse, quem colocou aqui a resposta, os múltiplos de 3, vai fixar quem? Como se fosse 3, no caso. 3, isso. Fixe o primeiro termo, né? O comando inicial é esse. Fixe o primeiro termo, seja lá qual for o seu. No caso, 9. Muito bem. E aí eu tenho que usar o retângulo mesmo. Agora que é um comando mesmo, né? Agora a gente vai ter que desenvolver. O que vai fazer com esse 9? Ó, escreva os 6 primeiros múltiplos de 9, exceto o 0. Legal. Você precisa descobrir qual é a sequência, para ver se você tem que dar umas dicas de como segue o padrão, não é isso? Porque poderia ser qualquer número depois, né? Exatamente, precisa parecer que ela é não recursiva, né? A gente só consegue perceber isso depois que aparecem os próximos termos, né? Alguns, né? Com os termos só não rola. Isso. Aqui, do jeito que o Pro colocou, ele colocou 6 termos, mas daria para colocar uns 3, né? 3 já daria certo, né? Já era suficiente, muito bem. Tirando o 0, olha lá. Aí ele conectou mais um comando aí, de novo, usando o retângulo, porque é o desenvolvimento, certo? Sim. Então, olha lá, para encontrar o 7º termo, o que tem que fazer? Multiplique a posição por 9. Muito bem. Esse comando você nem precisaria ter colocado, tá certo? Escreva os 6 primeiros termos, você poderia até mudar já o comando ali, ó. Para o termo qualquer, multiplique o quê? Sua posição por 9. Muito bem. Ele só deu um exemplo aqui de que se você quiser saber o 7º, né, você já multiplica por 9. Mas se você quiser saber qualquer um, basta multiplicar a sua posição por 9. Então, esse terceiro quadro aí que apareceu, ele só foi um complemento, não precisaria, né? Não precisaria. Não daria. E por fim aí, ele conclui, né, que essa sequência é formada por N termos se você multiplicar por 9. Perfeito. N, tá certo? E aí ele finaliza de novo, veja, a gente usa esse fluxograma redondinho aí, né, meio de bordas redondas para você finalizar a sua conclusão. E isso, a gente nem precisou do losango, né? Porque não precisou tomar nenhuma decisão no meio do caminho, né? Você usaria se ele tivesse 2 caminhos, né? Por exemplo, você poderia ter colocado assim, multiplica por 3 ou por 4? Exatamente. Se o número anterior for par, multiplique por 3. Se for ímpar, multiplica por 4. Então, quando você tem um caminho, né, diferente, que você tem que abrir o seu fluxograma, aí você tem que pôr esse losango aí para você falar, multiplique por 4, né? Exatamente. Vira à direita, vira à esquerda. Essas coisas são, então, chamadas essas programações, né? Essas maneiras que a gente escreve usando ícones, como o Lucas falou, é legal, né? Sim, da importante. gente pensar e tudo mais. Bom, e para finalizar, olha aí na nossa telinha, tem mais uma atividade que a gente não vai fazer aqui, mas eu vou deixar para vocês, se você quiser saber qualquer múltiplo aí, basta você multiplicar, né, por 9, a nossa conclusão, né? Sim. Ou então, se você quiser saber qual é a posição, você divide por 9 o termo que você quer. Exatamente. Muito certo, bom. Tony? Perfeito. Muito bem, gente. Ó, eu vou deixar também a habilidade de vocês, ó, 0810 é a habilidade que fala sobre você desenvolver, né, ou descobrir termos de uma sequência usando algum algoritmo ou usando algum fluxograma. O professor Osmar apresentou para a gente uma forma de fluxograma. As duas habilidades correspondem às mesmas coisas, tá certo? Sim. E aí vocês fiquem à vontade aí para treinar e fazer muitos outros até melhores que esse, certo, Tony? É isso aí. Já quero aí dar agradecer aí a presença da Flávia e do Helder, que foram os nossos intérpretes de Libras de hoje, né? Não podemos esquecer deles, não é isso? E obrigado por convidar para essa manhã tão maravilhosa falando de fluxograma.
programa aí. Muito bem. Obrigada, pessoal. Amanhã a professora Osmar está de volta com a gente aí. E boa terça-feira para vocês, boa quarta e até já. Tchau, tchau. Um cheiro.